Transmissão ao vivo? Estamos chegando, já estamos ao vivo, começamos o segundo episódio aqui do Juridicando. Juridicando, que é um programa do curso de Direito, em parceria com a Rádio Cultura FM 99,3 MHz de Adamantina. Hoje, com produção de José Eduardo Lorenzini e apresentação de José Eduardo Lorenzini e Felipe Cavassini. Por quê, pessoal? Hoje nós temos aqui uma participação totalmente especial, né, no nosso Juridicando. Hoje nós temos aqui a honra de contar com o nosso coordenador do curso de Direito da Unify, o pai do Luca, o pai do Gabriel, o marido da doutora Renata, que na verdade é quem manda tudo. E ele vai bater um papo aqui com a gente, vai falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, vai falar um pouco da sua vida, das suas preferências, enfim. Vai ser muito legal. E para ajudar nessa entrevista, para aqui também aproveitar esse momento tão bacana, a gente tem o Felipe Cavassini, que é aluno do 5º ano, né, do curso de Direito da Unify, e que vai aqui contribuir com as perguntas. A gente começar aqui a nossa entrevista, eu abri a palavra aqui para o nosso entrevistado, abri a palavra para o Felipe. Vou falar um pouquinho sobre o nosso entrevistado, falar um pouco sobre a trajetória acadêmica, a trajetória profissional desse cara. O nosso entrevistado, ele é graduado em Direito pela FADAP, a Faculdade de Direito da Alta Paulista, em 1997. Ele é especialista em Direito Civil e Processo Civil em Embrapa, em 1999. Mestre em Direito pela Univem, de Marília, em 2004. Ele é professor titular do curso de Direito, Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas da Unify, é o nosso atual coordenador do curso de Direito, é o coordenador do CEPAC, que é o Centro de Estudo, Pesquisas e Atividades Complementares, que é um órgão ligado ao curso de Direito da Unify. Tem uma atuação também muito presente na OAB, né? O Igor, ele foi presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de Adamantina nas gestões 2016, 2018 e 2019 2021. Ele também foi presidente do Conselho Regional de Direitos e Prerrogativas da 10ª Região Administrativa da OAB São Paulo, presidente prudente, nas gestões de 2016 a 2018 e 2019 a 2021. Também foi membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB São Paulo, na gestão 2019 e 2021. Foi presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de Adamantina, na gestão 2016 e 2018. Também foi presidente da 59ª subseção da OAB de Adamantina nas gestões 2010, 2012, 2013 e 2015. Foi professor titular do curso de Ciências Contábeis da CEALPA, Centro de Ensino da Alta Paulista, de 1998 a 2017, e dos cursos de Administração, Desenho Industrial, Economia e Serviço Social da Unify. Também foi coordenador do curso de Administração e Ciências Contábeis da Unify e foi membro do Conselho Universitário da Unify de 2019 a 2021. É atual presidente do Conselho Municipal de Turismo de Lucélia e também vice-presidente do Instituto Hans-Peter Wirth, na gestão 2021-2022. Vocês estão vendo que o currículo do cara é extenso, ele tem uma vida acadêmica, uma vida profissional bastante intensa, bastante marcante, e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história desse cara que foi meu professor, é meu colega de docência e o irmão que a vida me deu. Alegria chamar esse cara de meu amigo. Igor, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui hoje nessa posição de entrevistado no Juridicando, né? Porque o Igor vai ser nosso parceiro de bancada aqui nas entrevistas. Seja bem-vindo, Igor. Ô, Zé Eduardo, muito obrigado. Agradeço a você, em especial, meu companheiro aí do dia a dia, do magistério, pelas palavras gentis. Deu para ver como as pessoas me toleram aí, né? Como eu tenho amigos, graças a Deus. Felipe, muito bom dia. Agradeço também por estar com você essa manhã. Você que é um aluno dedicado, que se destaca aí junto aos seus pares, e não à toa, hoje ocupa um cargo num dos conselhos mais importantes da nossa instituição, que é o Conselho Universitário.
representando o corpo discente, em especial os alunos do curso de Direito. Então, para mim é uma honra, uma alegria, nesse episódio, estar participando como entrevistado, porque, como você já bem colocou, a nossa ideia é que eu esteja aí do outro lado, né? Trabalhando, participando dos programas como entrevistador. É uma experiência nova, acho que bem empolgante, estou bastante estimulado com esse projeto que foi idealizado e está sendo executado pelo professor Lorenzini, com a ajuda fundamental dos professores Sérgio Barbosa e o Torquato. Então, tenho certeza que nós teremos uma jornada bem profícua, bem duradoura. Valeu, vamos lá. Valeu, Igor. Felipe, bom dia, né? Seja bem-vindo aqui ao Juridicando. Obrigado por ter aceito o nosso convite também de estar participando aí dessa entrevista tão especial. Obrigado. O prazer é todo meu participar dessa entrevista. É sempre uma grande honra participar das atividades da universidade. O outro prazer imenso também é entrevistar o professor Igor, que fez parte da minha graduação, está fazendo parte. Tive a oportunidade de ser aluno dele nos primeiros anos. É um professor incrível, que eu admiro muito. E é um dos professores que eu também me espelho ao alcançar um futuro. É um exemplo, é um símbolo da advocacia para mim. Obrigado. Com certeza, é um exemplo para todos nós, né, Felipe? Igor, começando então o nosso bate-papo, conta um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória aí acadêmica. Eu digo até desde a sua infância até a chegada no direito. Como que era o Igor na escola? O que o Igor gostava mais de estudar? Quais eram as suas preferências? Bem, vamos lá. Eu, embora tenha nascido aqui em Adamantina, no dia seguinte ao meu nascimento já fui para Lucélia, né? E lá fiquei até vir aqui para Adamantina já adulto. Então, toda a minha trajetória estudantil ocorreu em Lucélia. Eu comecei lá no Parquinho Adelita Firpo, em frente ao Colégio José Firpo. Fiz ali a pré-escola, depois da primeira à quarta série estudei na primeira escola, depois da quinta à oitava série estudei no José Firpo em Lucélia, fiz o colegial aqui em Adamantina, no Ango, que era dirigido aí pelo saudoso professor Gilson Parisotto, até ingressar na faculdade. Sendo muito sincero, né? Eu sempre fui um aluno mediano. Eu assim, não tinha, às vezes, a mesma pegada, o mesmo ímpeto de alguns colegas que se destacavam, mas, ao mesmo tempo, eu não deixava a coisa correr frouxa, né? Como também víamos em algumas turmas. Eu me dedicava, na medida do possível, dentro da minha cabeça, ou pelo menos o necessário para poder aprender, para poder evoluir, né? Eu sempre tive muita ajuda, assim, muito incentivo dos meus pais. Minha mãe sempre foi muito inteligente, assim como meu pai, muito estudiosos. Então, dentro de casa, a gente tinha esse respaldo, né? Eu tenho 3 irmãos. Infelizmente, o Flávio já não está conosco, mas apenas espiritualmente, né? Fisicamente não. Mas, como 4 filhos, né? Eles se dedicaram muito para que nós não saíssemos dos trilhos. E, graças a Deus, isso acabou acontecendo. E aí, eu vendo meu pai advogado, né, diariamente ouvindo as conversas, participando realmente aí desse universo que é o direito, aos poucos eu fui me encantando, né? Já tinha uma certa, assim, um certo interesse pela língua portuguesa, sempre gostei muito da ciência humana, né? E menos, assim, das ciências exatas, biológicas e tal. Então, naturalmente, o meu caminho foi trilhado para cursar Direito. Então,
sem nenhuma hesitação. Quando chegou a hora lá de escolher o curso, eu na ocasião sempre frisava, até hoje costumo dizer, que nós, estudantes, temos que escolher um caminho muito cedo, na minha opinião, né? Mas é a vida. Então, a gente lá com 16 anos de idade, ainda sem muita experiência, né, temos que decidir se vamos ser médicos, engenheiros, advogados, se vamos participar aí de um curso técnico, se vamos já colocar a mão na massa, como muitos fazem, né, trabalhando em lavoura, pecuária. Então, eu, naquela ocasião, talvez diferente de outros amigos, eu não tinha dúvidas, não. Era realmente o curso de Direito que eu queria cursar, né? E aí minha trajetória foi mais ou menos por esse lado, né? Eu não sei se vale a pena eu continuar desenvolvendo isso, se tem mais alguma pergunta, mas foi assim que eu ingressei no curso de Direito. E aí, fazendo um adendo, né? Você disse que eu sou formado pela FADAP de Tupã. Na ocasião, o curso de Direito na Unify, né, antiga FAI, ele não existia. Se eu não estiver enganado, o curso foi criado em 1996 e eu ingressei na faculdade em 1994, né? Então, eu acompanhei o nascimento do curso de Direito como acadêmico. Logo no início, nos primeiros anos, o meu pai também passou a lecionar na Unify, algo que já fazia lá em Tupã, e eu, então, continuei acompanhando esse universo, não apenas sob a ótica do advogado, que era o que acontecia no passado, mas também sob a ótica do universitário, né? E do meu pai, do docente. E aí, as coisas foram caminhando. Muito legal, Igor. Trajetória marcante, né? Eu tenho certeza que o Felipe tem algumas curiosidades aí a respeito desse período da tua graduação. Sim, muitas curiosidades. Professor Igor, nós sabemos que a graduação é um momento muito importante na nossa vida, né? Uma bagagem que nós levamos para o resto da vida que vamos adquirindo histórias para contar para nossos filhos, nossos netos, né? E quais são as lembranças que o senhor traz da graduação? Aqueles momentos lá na sala de aula, no corredor, quais são as melhores lembranças desses momentos? Ô, Felipe, são muitas, hein? Graças a Deus. Eu fui muito feliz, aliás, em toda a minha vida. Eu sou uma pessoa abençoada, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer por tudo que acontece comigo, até me emociono, porque eu fui muito feliz, sou muito feliz. A minha turma era enorme, né? Nós éramos em 200 alunos quando ingressei na faculdade. E muitos desses amigos de graduação são hoje meus compadres, pessoas que continuam frequentando a minha casa, eu a deles, pessoas com quem eu convivo realmente. Nos tornamos, assim, muito íntimos, como se fôssemos membros de uma grande família, parceiros na advocacia, parceiros no magistério, né? Então, ao longo dessa convivência, eu só para fazer um adendo aqui, eu fui a penúltima turma a cursar Direito em 4 anos. Logo depois, o curso de Direito passou para 5 anos, né? Então, a minha trajetória lá foi mais intensa ainda, em razão desse período curto que nós tivemos. Então, eu acabava viajando eu saía do escritório, eu comecei a fazer estágio com meu pai desde o primeiro ano de faculdade. Então, eu saía daqui correndo, tomava uma ducha, um banho, engolia um salgado, faculdade. Então, esse universo, né, as brincadeiras, os bate-papos, eles começavam já no ponto de ônibus, onde a gente interagia com os colegas de outros anos, né, os mais velhos, e depois aqueles que vieram depois de mim. E na faculdade não poderia ser diferente, além da sala de aula, que era algo assim muito rico para a gente, né? Eu tive excelentes professores. Nós tínhamos também os bate-papos ali no bar do Iude, ali na esquina da faculdade, depois na cantina. O que me marca muito, né, eram
as nossas confraternizações, os eventos esportivos. Eu, como sempre envolvido com esporte, acabava lá ajudando o diretório acadêmico a organizar os campeonatos, as competições. Eu, além de jogar, atrapalhar, vamos dizer assim, no futebol, eu ainda jogava basquete. Nós fizemos um time lá da faculdade e jogávamos com alunos do curso de Educação Física, de Administração, que eram outras faculdades ali na cidade. Então, são N as histórias. Algumas eu não posso contar aqui, né? Outras, claro, uma brincadeira boba aqui, mas porque a gente curtiu mesmo, né? E eu costumo dizer isso para os meus filhos. Para mim, a beleza está no meio, não nas extremidades. Eu acho que a gente tem que estudar sem esquecer de viver. E a gente tem que viver também sem esquecer que existe amanhã, né? Porque tem aquele aluno que só quer festar, e não estuda absolutamente nada. E outros que se dedicam ao máximo e lá na frente, às vezes, se decepcionam ou se arrependem por ter perdido uma parte importante da vida ao não participar de confraternizações, às vezes até da própria formatura, né, da festa de formatura, de colação de grau e tal. Então, são N, Felipe, são N histórias, assim. Acho que precisaria de um programa só para falar delas. Assim. Professor, eu sou suspeito em falar, mas o direito, assim, na minha concepção, é uma ciência apaixonante, né? E temos várias matérias que nós vemos durante os anos, até o 5º ano, no momento atual. E dessas matérias apaixonantes, é um vínculo entre um professor bom e uma matéria boa. Os dois juntando se torna uma matéria apaixonante, como eu disse no começo. Felizmente, tive sorte de ter ótimos professores e matérias incríveis. Só que, claramente, temos algumas matérias que mais nos identificamos, né? Para o senhor, qual que é a matéria que o senhor mais se identificava na graduação do Direito? É muito interessante essa pergunta. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que o professor ele é tão importante que ele acaba influenciando sobremaneira o aluno, né? Nós temos alunos que acabam se enveredando por determinado caminho por se apaixonarem pela disciplina, mas muito por se apaixonarem pela didática do professor, né? Nós temos visto, hoje em dia, no curso de Direito, a repercussão gerada aí pelas aulas do querido Lorenzini. Um professor que, há alguns anos atrás, figurava como aluno, né? E eu costumo até dizer, para quem me ouve em sala de aula, uma pessoa muito dedicada, muito responsável, que desde sempre mostrou que queria ser professor pela forma simples que ele se comunicava. E é assim na sala de aula, né? Inovando, trazendo experiências e tal. Na minha época, eu não tive um professor como o Lorenzini, né? A gente via mais saliva e giz, menos interação. Talvez era um perfil do curso de Direito daquela época, talvez isso ocorra ainda, na maioria dos casos, em todo o curso de Direito pelo Brasil afora. Mas eu vou citar 2 professores que me marcaram muito. Logo no primeiro ano, lecionando a parte geral do Direito Civil, que é justamente a disciplina em que sou titular aí, desde que entrei na faculdade, eu tive o privilégio de ter como professor o querido Ademar Alves, procurador do Estado, aposentado, um gentleman, um cavalheiro e uma didática impressionante. Muito preparado, a vida, né, e os anos de estudo lhe gabaritaram para exercer aquela função, acolhendo o professor, o aluno de primeiro ano, para falar de uma disciplina, né, de uma ciência, de uma parte do direito que é o direito civil, muito importante, porque ele acaba introduzindo o aluno para esse ramo que talvez seja o maior
dentro da faculdade, porque é estudado do 1º ao 5º ano. Então, o professor Ademar Alves é uma pessoa que eu lembro com muito carinho, inclusive o filho dele, professor, o Roberto Alves, que hoje é membro do Ministério, hoje não, né? Já há mais de 2 décadas, membro do Ministério Público, membro da Escola Superior do Ministério Público. Nós o recebemos aí há 2 anos numa palestra na Unify, e eu fiz questão de também a ele registrar esse carinho, essa lembrança enorme que eu tenho. E outro professor que eu venerava, né, o saudoso doutor Edmar de Oliveira Siciliati, juiz de direito, foi juiz em Lucélia, era vizinho lá da casa dos meus avós, morava na mesma rua que eu, então ele me viu crescer, acompanhar essa minha trajetória de estudante. Lembro que quando eu fui aprovado no vestibular, ele me presenteou com um código penal comentado, com uma dedicatória que me emocionou muito, e ele lecionava direito penal, né? Eu acho que nós aqui, assim como aqueles que estão nos ouvindo, vão concordar. Direito penal talvez seja aquela área mais fascinante para o aluno do direito, né? Uma área em que as aulas são muito gostosas, elas fluem bem, com aqueles exemplos práticos e tal, e ele também muito conhecedor do que estava falando, brincava muito em sala de aula. Ele era tão bom que o pessoal colocou ele para dar aula para a gente sábado de manhã, né? E ninguém perdia a aula do cara. Todo mundo, às vezes, lá cansado, às vezes nem tinha dormido, mas casa cheia sempre. Então, eu guardo, assim, com muito carinho esses 2 professores. Eu poderia citar outros, muitos outros, inclusive o meu pai, mas eu vou deixar de lado aqui, ficar elogiando muito meu pai, porque o pessoal vai falar que eu sou suspeito, né? Eu, só complementando nossos ouvintes, o professor Igor, ele é filho do professor Sidney, um advogado renomado na região, ao qual também admiro muito, tive oportunidades de assistir palestras dele, fazer perguntas para ele, e é uma pessoa admirável, é um mito no mundo de direito, né? E eu queria perguntar para o professor Igor... professor Sidney, né, Felipe? Desculpa, não entendi. Entendi, professor. O professor Sidney é um dos grandes nomes do direito, né, na nossa região, no estado de São Paulo, no Brasil. O Igor falou que ele é suspeito para falar, né, dos elogios, mas não. O professor Sidney merece todos os elogios, né, que são destinados a ele. É uma pessoa que tive a honra de ser seu aluno, tive esse privilégio, é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, e além de ser um profissional incrivelmente capacitado, eu acho que a grande característica, a maior qualidade que o professor Sidney tem é o seu aspecto humano. É um ser humano acima da média, com certeza, e isso fica muito claro quando a gente conhece o Igor, né? É um ditado que o fruto não difere muito da árvore, ele cai próximo, então é isso muito claramente, né? O professor Sidney é um grande exemplo para todos nós. Mas continua, Felipe, eu acredito que você ia fazer mais alguma pergunta e eu te interrompi. Aí a minha questão é, professor Igor, quando o senhor escolheu a profissão da advocacia e chegou aos ouvidos do seu pai, qual foi a reação dele? De alegria, de emoção? Qual foi o primeiro conselho que ele lhe deu no momento que o senhor iniciou o curso de Direito? Bem, minha família toda vibrou, né, com a minha decisão. Claro que eles já tinham uma noção do que eu iria escolher, né, mas quando isso se concretizou no ato lá do vestibular e da minha aprovação, foi uma festa, né? Porque eu imagino, e eu quando faço assim referência ao meu pai, eu sempre lembro dos meus filhos, né? Eu acho que todos nós que temos filhos, nós nos preparamos ao máximo, damos o nosso melhor para deixar um legado, né? Quando esse legado, essa história, ela pode
ser acompanhada de perto pelos filhos. Mais do que isso, quando os filhos depois vêm a complementar e dar seguimento a isso, eu acho que esse prazer e essa realização, essa satisfação, ela é ainda maior, né? Então, eu lembro que o meu pai se colocou à disposição, como fez a vida inteira, como ainda faz, né? Me disse apenas o seguinte: ó, a advocacia, ela é uma profissão em que nós não podemos nos ater exclusivamente à lei, no caso, sei lá, o papel. Pelo contrário, a gente lida com seres humanos. Então, independente do que você esteja cuidando, independente da pessoa que você estiver auxiliando, dê o seu melhor sempre. Porque, para nós, às vezes, aquele processo que tem menor complexidade, que talvez seja algo assim, não tão preocupante, se é algo corriqueiro do cotidiano, para o contratante, né, para a pessoa em si, é tudo. Às vezes vai definir a sua vida. Então, eu tenho esse lema comigo, né, de fazer sempre o meu melhor, independente do que eu esteja fazendo e para quem eu esteja atuando. O Zé Eduardo mencionou, né, uma das características marcantes do meu pai. Eu sempre que sou questionado assim, como você pode definir a figura do advogado? Eu falo, olha, acompanha o meu pai aí, não preciso falar mais nada. Ele é, para mim, a figura que representa o advogado, a advocacia. Ele vive a advocacia 24 horas por dia há 50 anos. O ano passado, nós, de maneira bem singela, em razão da pandemia, comemoramos essa marca histórica. Humano, estudioso, muito estudioso, apaixonado pelo que faz. Então, eu tive a oportunidade de cursar Direito em São Paulo, mas optei por ficar aqui. Eu nunca quis ir embora. Nunca tive o sonho de ser advogado em São Paulo ou em outra cidade. Não, eu quis ficar em Adamantina, do lado do meu pai, para poder desfrutar dessa companhia e continuar sugando mesmo os seus ensinamentos. Todo santo dia, a sala dele fica aqui no mesmo andar que o meu, a gente se fala 3 vezes, 2, 3 vezes, todo santo dia. Eu peço bênção lá quando eu chego, quando eu vou embora, e as conversas são sempre muito interessantes. E eu posso dizer que a minha escolha foi extremamente acertada, porque permanecer em Adamantina, estagiando no começo e depois trabalhando com meu pai, me permitiu conhecer a minha mulher, que é advogada, uma brilhante advogada. Tenho muito orgulho de ser o marido dela. Eu falo assim, ela é muito melhor do que eu, mas muito mesmo, porque acima de tudo ela é mulher e ela tem aquela sensibilidade aguçada que toda mulher tem. Então, eu falo assim, eu sou privilegiado. Aqui no escritório eu trabalho com meu pai, com a minha mãe, e até pouco tempo atrás, com a minha esposa, e até pouco tempo atrás, a minha mãe trabalhava conosco. Ela, depois que se aposentou como bancária, começou a advogar. Aliás, um ponto aqui, na minha graduação, eu tive o meu pai como professor no 3º ano. Quando estava no 1º ano, a minha mãe estava no 3º ano de faculdade, então eu fui contemporâneo dela por 2 anos, né? Ela 2 anos na minha frente. E quando eu estava me formando, o Flávio, o meu irmão, que é o segundo, né, da linhagem aqui, entrou na faculdade. Então, durante o curso, tive um pai como professor, a minha mãe e o meu irmão como colegas. E agora a minha mulher como minha colega de escritório. Então,
que eu vou dizer, né? Eu sou muito feliz. Tem uma questão assim Sensacional, Igor, sensacional. Tem uma questão assim que eu acho que é a curiosidade de todos os alunos que estão no quarto, quinto ano aí, inclusive minha, que eu estava ansioso para fazer essa pergunta. E qual foi os primeiros desafios do início de sua carreira, né? E qual foi a sensação em sua primeira audiência, professor? Poxa, é demais. Assim, embora eu, desde a graduação, acompanhasse o meu pai nas viagens, alguns atendimentos, em algumas audiências, plenário do júri, eu tinha a minha carteira de estagiário, que me permitia fazer carga de aula, subscrever peças junto com ele e tal. Apesar disso tudo, né, da gente ir ganhando uma pequena bagagem ao longo desse tempo, a primeira audiência é sempre diferenciada, né? Eu tive o prazer, assim, de, na minha primeira audiência, estar acompanhado do meu pai, na condição de colega de escritório, mas eu, como o titular ali daquela demanda, daquele processo, e quem presidia a audiência é o querido Dr. Sérgio Elorza, que hoje atua na comarca de Presidente Prudente. Foi uma demanda de família, uma ação de separação na época, né? E, se eu não me engano, quem figurava como patrono da parte adversa é o já falecido querido amigo, o Dr. João Macedo, né? Então, é uma questão assim, inegável. O frio na barriga, ele vem, né? Eu me preparei muito para aquela audiência, muito. Li, reli processo, fiz os meus apontamentos e tal. Você dá aquela engasgada na hora de fazer uma pergunta, mas uma sensação maravilhosa, maravilhosa. Esses dias até eu estava acompanhando aí uma postagem do meu amigo Dr. Rodrigo Caldeira, uma referência hoje do Ministério Público do Estado de São Paulo, foi nosso colega em sala de aula aqui na Unify, foi promotor aí da Mantini e hoje está lá desempenhando as suas funções em Tupã. E ele, num story qualquer lá do Instagram, permitiu que os alunos ou os conhecidos fizessem perguntas, né, sobre o universo de direito. E aí alguém teria perguntado qual é o que fazer, né, quando ir para uma primeira audiência. Ele colocou lá: se prepare, estude, esteja mais bem preparado do que qualquer outra pessoa. Então, isso nos traz muita segurança, né? E leva, claro, aquela colinha lá, os apontamentos. Na minha época, eu levava numa agenda, num caderno. Hoje, todo mundo usa o tablet, aí, o notebook, o próprio celular para fazer isso, né? Legal, professor. Muito bacana. Ô, Igor, aproveitando essa questão da advocacia, vamos falar um pouquinho para os nossos amigos, nossas amigas que estão ouvindo, aqui, acompanhando esse programa pela Rádio Cultura, ou que estão acompanhando a gente pelos canais de podcast. Lembrando, pessoal, esse programa vai estar disponível para vocês, além da transmissão pela Rádio Cultura, no canal do YouTube do Juridicando, né? Procurem lá, Juridicando Unify. A gente tem o nosso canal no YouTube, temos o nosso canal de podcasts também, à disposição de vocês. Acompanhem, tá? É só procurar Juridicando Unify, vocês vão encontrar todos os nossos programas, vocês podem interagir conosco. Então, aproveitando, falando com esse público que ainda não tem esse contato com o dia a dia aí forense, qual é o dia a dia? O que faz um advogado no seu dia a dia? Como que é a profissão do advogado? Quais são as atribuições de um advogado, Igor? Como que se desenvolve essa atuação profissional? Bem, Zé Eduardo, eu procuro ter uma postura, né? Assim, sem brincadeira, eu me comporto como advogado 24 horas por dia, em qualquer lugar que eu esteja. Eu tenho comigo isso, né? Eu não sou aquele cara que
me transformo em um advogado quando entro no meu escritório. Não. Se eu estiver numa festa, se eu estiver jogando futebol, não interessa. Eu procuro ter uma postura, porque nós, profissionais liberais, nós, especialmente advogados, nós dependemos muito da nossa imagem, né? Então, eu preciso transmitir uma certa credibilidade para aqueles que estão ao meu redor, porque, do contrário, eu estaria fadado aí a morrer de fome, né? A não ser bem sucedido na carreira que eu escolhi. Então, eu começo daí. Eu acho que o advogado ele tem que se dar o respeito. A gente lida com a autoridade todo dia, mas, ao mesmo tempo, lida com as pessoas mais simples, né? Aquelas que são hipossuficientes. Então, trate todo mundo igualmente, com muito respeito. Se dê o respeito, né? Tem uma postura que esperam de você. Então, essa é a primeira colocação. Segundo, nós no interior, salvo algumas exceções, acabamos atuando como clínicos gerais, né? Nós atuamos na área previdenciária, trabalhista, penal, tributária, civil, né, contratual, família. A gente acaba fazendo um pouco de tudo. Então, temos que estar preparados. Então, o dia a dia do advogado começa com atualização, com muita leitura. Eu brinco com os alunos dizendo que aquele que acredita que vai ter que estudar só durante os 5 anos da graduação está redondamente enganado, está na hora de mudar de curso, porque a gente começa estudando no primeiro dia de aula e termina quando a gente parar de advogar ou o dia que a gente virar uma estrelinha no céu, como a gente fala para a criança. Então, não adianta. O advogado ele tem que reservar uma parte do seu dia para ler, para estudar. Que seja um site de informativo, né, para poder acompanhar aí essas decisões que são mais recentes e, de preferência, livro. Né? A gente, quando começa a ler muito, você passa a gostar mais desse ou daquele autor. Então, procure prestigiar aquele escritor, adquirindo suas obras, lendo, ainda que não se faça todo dia, mas que faça isso com uma certa frequência, né? Porque o profissional que está desatualizado, ele acaba deixando a desejar e até comprometendo, muitas vezes, o direito lá de quem lhe procura. No meu caso, eu atendo com agendamento, atendo todos os dias da semana, de segunda a sexta, e procuro, né, antes de cada atendimento, me inteirar sobre o que vai ser discutido. Normalmente, eu peço para que a pessoa antecipe mais ou menos o que vai ser discutido, ainda que por telefone, né? E feito essa consulta, feito esse atendimento, muitas vezes isso acontece com regularidade, né? Toda semana, em razão daquele problema, daquele processo, às vezes por ser uma assessoria, né? Hoje em dia, os advogados têm feito muito isso, eu aqui no escritório também faço. A gente fala da advocacia de partido, em que uma empresa, um profissional liberal quer ter uma assessoria constante, né? Ele, então, fica vinculado ao escritório, como se a gente costuma ver lá no escritório de contabilidade. Né? O camarada paga lá um valor mensal a título de honorários para ter esse assessoramento 24 horas por dia, 30 dias por mês. Né? Então, nós, advogados, na minha opinião, temos que nos comportar de maneira condizente com a nossa profissão, temos que nos atualizar constantemente e temos que dar total atenção para aqueles que nos procuram. É como um médico, né? O camarada que está lá passando mal,
e procura um atendimento médico, ele quer ser super bem atendido. Ele quer olho no olho, né? Ele quer, às vezes, afago, ele quer um retorno, um atendimento que não seja daqueles, assim, de 30 segundos. Eu acho que nós temos que nos dedicar de corpo e alma em favor daqueles que nos procuram, né? Agora, como que é o dia a dia do advogado? Cumprir prazo, né? Atender às determinações judiciais, às vezes acompanhar um cliente numa delegacia, numa reunião, no INSS, participar de audiência. Hoje, vocês sabem também, assim como eu, que nós temos participado muito de audiências virtuais. Então, ficamos aqui no escritório, o cliente lá no escritório dele ou aqui conosco para participar disso. Então, é uma rotina muito cansativa, ao mesmo tempo muito prazerosa, né? Mas a vida do advogado, ela não é fácil, não. Se ilude quem acha, né, que o advogado tem moleza, pelo contrário. A gente não desliga no final de semana, né? No final de semana a gente vai para casa, estamos preocupados ainda com o fulano, com o Beltrano, o que eu vou fazer em favor disso ou daquilo, qual que é a melhor estratégia. Muitas vezes vem para o escritório de sábado e domingo para confeccionar uma peça que precisa ser mais bem elaborada, precisa de mais fôlego para ser redigida, e assim nós vamos tocando a barca. Com certeza. Ô, Igor, e para que a gente possa exercer essa profissão da melhor maneira, que deu para perceber, né, pessoal? É monótona. Quem tem a ilusão, imagina que a atividade do operador de direito, do advogado, do juiz, do promotor é uma atuação monótona, repetitiva. Não é, não. A gente vive sempre num contexto de muitas surpresas, de muitas situações que a gente tem que estar ali atento no dia a dia. E para isso, sem dúvida alguma, a formação acadêmica, ela é, né? Escolher uma boa faculdade, escolher um bom local para você cursar a sua graduação é de fundamental importância. Então, para aqueles alunos, para aqueles futuros alunos, né, para aqueles meninos acabando o ensino médio, ou aquelas pessoas que têm esse sonho, poxa, eu queria ter feito faculdade de Direito na minha juventude, hoje eu tenho a possibilidade, tenho condição econômica. O que é a Unify? O que o nosso curso de Direito aqui da Unify ele oferece como um atrativo? Qual é o diferencial do curso de Direito da Unify para garantir a esses alunos? Olha, venha para cá e aqui você vai ter uma ótima qualidade de ensino, você vai sair daqui preparado para que você possa cumprir com todas essas atribuições que o mundo do direito ele exige desse profissional. Bem, vamos lá. Fazendo um gancho no que você disse, né? Advogado realmente não pode reclamar de tudo, menos de monotonia, né? Não dá. Nossa vida, cada dia é um fato novo, aí é um desafio diferente, né? E o desafio, ele começa a partir do momento que você escolhe uma faculdade, né? Por que escolher o curso de Direito da Unify? Bem, para quem não sabe, né, nós somos uma autarquia municipal. O curso de Direito está indo agora para a sua 27ª turma. Então, os alunos ingressantes em 2022 farão parte da 27ª turma do curso de Direito. Então, nós já temos aí um quarto século de experiência, e essa experiência nos permite afirmar categoricamente, né, que o curso de Direito é igual ou melhor se comparado com os demais cursos aqui da nossa região, do nosso estado e pelo Brasil afora. Primeiro, porque a nossa grade curricular é atual. Nós tivemos uma recente alteração em 2020. Vamos alterar novamente essa grade em 2022 para atender as novas diretrizes curriculares da área. Essa grade curricular ela é elaborada não pelo coordenador do curso exclusivamente, mas pelo núcleo docente estruturante, né, que é um núcleo formado
pelo coordenador e pelos professores que têm mais tempo de casa, que também têm uma alta titulação, que vivem o cotidiano do curso de maneira intensa. Então, são estudadas grades curriculares dos melhores cursos de direito do Brasil e nós trazemos isso para a nossa realidade aqui, da realidade da Alta Paulista. Então, começa por aí. A nossa grade curricular, ela é atualizadíssima, forjada, tendo como referência aquilo que se aplica, que se opera nas melhores faculdades de direito do Brasil, públicas e privadas. Segundo, os nossos professores, todos altamente comprometidos, capacitados, titulados, muitos estão conosco há mais de uma década, trabalhando para melhorar cada vez mais aquilo que já é fornecido pela instituição, dando esse caráter humano, né, para as nossas aulas e para os nossos bate-papos. Ontem nós tivemos a colação de grau aí dos alunos do curso de Direito, que não puderam ter lá em razão da pandemia, e eu dizia justamente que nós aqui nos respeitamos e vivemos como uma grande família. Então, existe essa intimidade entre alunos e professores. Um liga para o outro, conversa de WhatsApp e tal. Eu duvido que isso ocorra em outras faculdades pelo Brasil afora, né? Então, existe esse total acolhimento dos nossos alunos, total, né? Essa interação. Depois, o curso de Direito procura, através de N projetos como esse aqui, o Juridicando, trazer o aluno para cada vez mais participar de atividades extracurriculares, participar de atividades que vão trazer muito mais conhecimento, né? Nós temos nossos grupos de estudos, nossos núcleos de pesquisa, de prática. Nós temos uma biblioteca fantástica aqui na instituição, uma infraestrutura que dispensa comentários. Nós recentemente inauguramos o bloco 5 lá no Campus 2, com salas de aula totalmente informatizadas, amplas, o conforto. Quer dizer, nós temos tudo que o aluno precisa para se desenvolver bem ao longo do curso. Desde a infraestrutura, capacidade dos nossos professores, o acolhimento e essa interação que é fantástica. Então, eu convido aqueles que desejam um dia cursar Direito para conhecerem a nossa instituição, para assistirem aula aqui, seja como ouvintes, para confirmarem isso que eu estou dizendo aqui. Irão se surpreender positivamente e não desejarão, tenho certeza, ir para outra instituição, para outro lugar. Vão querer ficar conosco. Eu posso assinar embaixo o testemunho que os alunos são sempre bem recebidos. Eu me senti muito bem recebido na faculdade pelos professores. E, é um tratamento familiar mesmo entre professor e aluno. E eles estão sempre disponíveis para nós, qualquer dúvida. Em sala de aula, eles nos tratam com carinho, atenção. São muito dedicados mesmo. Todos, não tem exceção. São ótimos professores. Eu sou um testemunha, porque fui aluno e ainda sou aluno no último ano de Direito. E é uma honra ter participado desse percurso aí da graduação. E aproveitando, do primeiro ao quinto ano, um assunto muito discutido entre nós alunos, e que acaba se tornando mais preocupante assim, no quarto e quinto ano, é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB. E a nossa dúvida é qual é o seu pensamento sobre esse exame da Ordem e qual é o desempenho da faculdade Unify para o preparo para esse exame da OAB? Interessante. Olha,
nós temos ouvido por aí, né, que há uma corrente que prega o fim do exame de ordem. Onde já se viu, isso é uma forma da OAB fazer uma seleção, fazer reserva de mercado, captar dinheiro, porque todo aluno que vai prestar o exame tem que pagar lá uma taxa e tal. Olha, todo respeito a quem pensa dessa forma, eu acho que esse entendimento é equivocado. Primeiro, a OAB ela ofere muito mais com as anuidades do que com a taxa paga para prestar o exame. Então, para a OAB, pensando dessa forma, né, em termos de arrecadação, seria muito melhor ter lá 2 milhões de advogados inscritos nos seus quadros, pagando anuidade, porque isso, financeiramente falando, é muito melhor. Então, está totalmente descartada essa possibilidade. Segundo, hoje, nós temos um número de formandos de acadêmicos no Brasil que superem muito o que encontramos no resto do mundo. Eu não tenho essa informação exata agora, mas se eu não estiver enganado, há mais faculdades no Brasil do que no resto do mundo. William, se eu não me engano, dados de 2019, a gente tem mais de 1.600 cursos de direito no Brasil. Outro detalhe importante. Como membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB o ano passado, chegou ao meu conhecimento que, talvez acelerado pela pandemia e pela necessidade das aulas telepresenciais, aulas remotas, houve uma avalanche de pedidos para a abertura de cursos pelo sistema remoto ou híbrido. Ainda que seja para fazer lá uma reserva, né, na cidade, vamos imaginar que a Unify queira pedir para o Conselho Estadual, que é o nosso caso, ou para o MEC, dependendo da instituição, autorização também para funcionar não presencialmente, mas remotamente. Para evitar que uma outra instituição se encoraje de chegar aqui na cidade. Não importa o motivo, mas houve uma avalanche. Posso estar enganado, mas algo em torno de 500 pedidos. Então, existem faculdades que funcionam dentro de igreja, de shopping, né? Nada contra, desde que o serviço ou a educação seja levada a sério. Mas qual que é o meio da gente fiscalizar, de impedir que um mau profissional seja lançado no mercado e, além de denegrir toda uma classe, prejudique o seu cliente? Através do exame de ordem, que nós vamos descobrir se aquele aluno teve uma formação adequada. Né? Eu sou partidário de que todo curso deveria ter o seu exame. Médico, o engenheiro, o psicólogo, o enfermeiro, qualquer um. Porque se com o exame de ordem a gente ainda encontra aí alguns colegas despreparados, uma minoria, que se bem verdade, mas ainda encontramos, imagine o que seria da advocacia, da sociedade, se não houvesse o exame de ordem. Eu vou mais além. Né? Eu acho que o exame ele deveria ser periódico, que é para impedir que aquele advogado que se formou há 20 anos não continue advogando sem estar atualizado. É como o exame de carta lá, tirar a habilitação, né, obter habilitação para dirigir. A cada 5 anos, o advogado deveria passar, na minha opinião, por uma prova como essa, a fim de aferir se os seus conhecimentos são realmente adequados. Né? Então é isso, sou totalmente favorável. Nós aqui na Unify
temos obtido uma média superior à média do Estado, em termos de aprovação. Claro que esse percentual ele muda muito de acordo com a turma, né? Mas, em geral, a nossa média de aprovação é superior à média do Estado de São Paulo. Com certeza, a gente está numa condição aí bem privilegiada no que diz respeito ao exame da ordem, né? O trabalho que a Unify vem fazendo já há muitos e muitos anos, ele é muito marcante nesse sentido. O Igor, ainda para a gente encerrar essa questão do ensino, o que, na sua concepção, é ser professor? O que você entende como o exercício dessa atividade? E uma curiosidade, você iniciou a tua carreira no magistério logo após a conclusão do curso de Direito? Como que foi? Conta para a gente essa história. Para quem não sabe, né, vou comentar uma inconfidência aqui, mas o Igor foi meu professor no curso de Direito no primeiro ano, em 2003, viu? Ele conta que ele começou muito cedo, na verdade, que ele foi um professor precoce. Mas, com certeza, para mim, é um dos meus grandes modelos enquanto professor. Sou professor de Direito Civil também, um apaixonado pela disciplina e tenho, com certeza, a lembrança aí das aulas do Igor, dos conselhos. Me lembro dele levando um livro para ele. Ele comentou sobre livro, né, no começo da entrevista. Professor, o que o senhor acha a respeito e tal? Ele me deu maior força. Não, esse livro é muito bom, você vai gostar. Isso marca o aluno, né? Então, assim, é muito legal a gente ter esse contato, ter esse modelo aí para a gente seguir. E como que foi essa tua trajetória enquanto docente? O que você pensa enquanto professor? Qual é a importância do professor? Quais são os seus modelos aí de atuação enquanto docente? Conta um pouco para a gente. Bem, Zé, na verdade, quando eu lecionei para você, eu tinha 5 ou 6 anos de idade, eu era bem novo. Nós não tínhamos cabelo branco nessa época. Olha, eu comecei a lecionar em fevereiro de 1998, com 21 anos de idade. Eu me formei em 97. Em 1998, fevereiro, eu me matriculei numa pós-graduação e comecei a lecionar no curso de Ciências Contábeis em Lucélia, a faculdade que mora no meu coração, assim como a Unify. E foi, para mim, uma surpresa. Sinceramente, eu nunca me imaginei professor. Não mesmo. Mas foi uma experiência, para mim, extremamente gratificante e tenho plena convicção de que vou morrer advogado e professor, se assim Deus me permitir. Eu acho que uma profissão complementa a outra. Eu tenho a possibilidade, né, de fazer a junção daquilo que eu ensino em sala de aula com aquilo que eu pratico aqui no escritório. E quando alguém me pergunta o que para você é mais prazeroso, te dá mais orgulho, é 50-50. Para mim, é meio a meio, né? Estou para falar até que quando a gente está num lugar assim, e isso acontece, graças a Deus, muito, né? Às vezes num fórum, né? Ô, professor, olha, é uma satisfação, é uma alegria muito grande, né? O reconhecimento de alguém que passou lá por uma sala de aula ao longo desses 22, sei lá quanto, 24, até indo para 24 anos, alguma coisa assim, né? Então, mais da metade da minha vida eu passei dentro de uma sala de aula, dentro de um escritório de advocacia. Então, como é gostoso, né? Ontem eu assisti um videozinho aí de um piloto de avião que viu um ex-professor lá como passageiro e fez uma homenagem, e foi uma coisa muito emocionante, né? Claro que ninguém espera isso, mas ouvir lá, esse aqui foi meu professor, tal, como o Felipe falou, como você falou, Zé, é algo que nos enche de alegria. E por quê? Porque todos nós sabemos que o papel do professor, ele é, às vezes, fundamental
o indivíduo escolher o seu caminho, né? Então, a gente não fala só de direito em sala de aula, a gente fala da vida, né? Fala das nossas experiências. Aprendemos muito mais do que ensinamos, mas é uma troca de realidade, de experiência, né? A gente lida lá com filho de juiz de direito, filho de um empresário bem-sucedido, nós falamos com o filho do canavicultor, daquele... Quantos alunos, né, saíram da lavoura, né, para a sala de aula? Né? Então, aquele que trabalha de manhã à tarde para estudar à noite, cansado, outros não, têm o privilégio de só estudar, não precisar trabalhar. Então, a gente lida com pessoas das mais variadas classes sociais, né? Realidades diferentes. Tive alunos assim com 60, 70 anos de idade, outros com 16, 17 anos. Eu lembro quando eu comecei, 90% da turma era mais velha que eu. E era um desafio. Pairava aquela desconfiança no ar. O que esse moleque aí vai poder me ensinar? Muitas vezes o desafio, né, era lançado para medir assim, a tua capacidade, o teu grau de conhecimento e tal. Então, quando a gente entra numa sala de aula, a gente tem que estar preparado para essa troca de experiência, né? E eu costumo dizer assim que talvez seja um dos poucos lugares que a gente desliga. Quando você entra numa sala de aula e começa a sua aula, é como se nada mais existisse. Da porta para fora, tivesse tudo pausado, está tudo desligado. Você pode estar com o maior problema do mundo, que enquanto professor, naquelas horas ali que você está conversando com seus alunos, o teu mundo se resume àquilo. E assim como aconteceu na faculdade, na condição de aluno, eu trago na minha vida grandes amigos que apareceram na minha vida como alunos e hoje são grandes amigos. Não vou citar um ou outro porque eu vou estar sendo injusto, né, com a maioria. Então a gente ganha, né? É a política do ganha-ganha dentro da sala de aula. Todo mundo fica feliz, na minha opinião. Evidentemente que é possível que um ou outro, né, não goste ali da sua didática ou daquela matéria, mas a gente procura ser o mais agradável possível, né, porque sabemos dessa importância. Então, resumir a figura do professor é difícil, né? Tem uma propagandinha aí que diz bem, né? O que seriam das outras profissões se não fossem os professores, né? Então, eu lá, humildemente, procuro desempenhar o meu papel. Procuro me preparar, procuro estar acessível, procuro orientar, aconselhar. E isso acontece muito, né, Edu? Você sabe disso. Aquele bate-papo que começa na sala de aula, ele termina, às vezes, num telefonema, numa troca de mensagem, num aconselhamento, né? Tem muita gente que confia tanto na gente que abre o coração, expõe ali, às vezes, até um problema pessoal, uma situação que está vivenciando, que está lhe amargurando. Então, a gente tem que se desdobrar para poder atender essas expectativas. Realmente, a profissão professor é uma das profissões mais nobres que tem, né? E uma das profissões mais importantes do país, se não dizer o mundo, né? Porque sem o professor não tem um médico, não tem um advogado, não tem um fisiculturista que acaba fazendo educação física e acaba assistindo aulas de professores, né? E ninguém chama na rua assim, ô açougueiro, ô advogado, ô médico, né? É sempre o professor. Então, é uma profissão muito nobre. Eu admiro muito quem exerce essa carreira. É uma profissão e olha muito a minha história, viu? Só assim, para complementar, né? Ao longo da minha vida, eu fui, assim, vamos colocar, ajudado, eu fui
estimulado, incentivado por muitas pessoas. E eu procuro fazer isso também, porque eu acho que é o meu papel, eu tenho que fazer isso, né? Então, em Lucélia, se não fosse o saudoso Didier Manzano e o querido Hélio Bonilha, na época os proprietários da faculdade, que aceitaram, imagina, né? Eu era recém-formado, não tinha nenhuma experiência e eles apostaram em mim. Aqui na FAI, eu iniciei a minha trajetória em agosto de 2000, porque eu tive também a sorte, assim, né, de ter cursado uma pós-graduação. Lembra que eu falei, em 98 eu iniciei uma pós-graduação, logo depois que eu me formei, e como colega de turma, eu tive um juiz de direito, que era o Dr. Luiz Eduardo Medeiros Grisolia, que era conhecido aqui carinhosamente pelo apelido de Pino. Ele continua como juiz, estava em Tupã, hoje está em São Paulo, se não me falha a memória. E, na ocasião, ele assumiu a primeira vara aqui de Adamantina no lugar do Dr. Sérgio Lorza. E naquela ocasião, os professores da Unify, eles podiam lecionar através de um contrato por prazo determinado. Não era necessário, como é hoje, passar por um processo seletivo, né, por um concurso. Então, ele foi convidado e começou a lecionar, só que ele estava com uma carga enorme de atribuições. E ele falou, Igor, eu preciso de um help teu aqui. Você não quer me ajudar como sendo meu professor auxiliar? A gente vai revezando e tal, né? Você já dá aula em Lucélia. Será e tal? E eu, então, comecei. Só que eu fui já vai. Ele falou, no segundo semestre, ele falou, já vai no primeiro dia. O pessoal te conhecer e tal. E ele era um professor muito querido, os alunos adoravam ele. Então eu fui no começo, o pessoal torceu o nariz. Só que eu nunca fui auxiliar, porque ele nunca voltou para a sala de aula. Eu dei a primeira e todas as aulas naquele semestre, né? De auxiliar ali, praticamente não teve nada. E aí, no ano seguinte, eu fui contratado, né, aí como professor titular, daquela mesma maneira, e, se eu não me engano, em 2002, quer dizer, um ano e meio depois, é que abriu o processo seletivo concurso público, né? Havia, acho que, 3 vagas na ocasião, nós tivemos lá 12, 15 professores concorrendo, e eu tive lá a sorte de ser aprovado em segundo lugar, e estou lá até hoje, né? Então, eu falo assim, as portas se abriram para mim. Antes disso, eu trabalhava como fiscal de prova aqui na FAI. Então, na ocasião, quando se aplicavam as provas, a faculdade ela contratava pessoas para aplicar a prova. E eu era chato, sou até hoje, quando o assunto é aplicar a prova. Mas os alunos, quando sabiam que eu ia lá para a sala de aula, vixe Maria, tá perdido, é o cara que está vindo aqui, né? Então, eu era remunerado para aplicar a prova. Veja que isso já em 98, eu já era professor na Lucélia e vinha aplicar a prova aqui, até então que em 2000 eu comecei como professor, e em 2002 fui efetivado depois do concurso público. É uma trajetória muito bacana e mostra, né, que a vida ela premia aqueles que têm competência, que sabem aproveitar as oportunidades com ética, com responsabilidade, fazendo o seu melhor, né, para si e para o ser humano, né, que é a característica principal aí do Igor, com certeza. O Igor, agora já assim, nos encaminhando aqui para o final da entrevista, a gente falou bastante sobre o curso de Direito, falamos bastante sobre a advocacia, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Igor, pessoa e ser humano. E eu estou aqui em homenagem, né, ao nosso entrevistado, cadê aqui, ó, uma camiseta do Iron Maiden, né? Sei que o Igor é um grande fã de heavy metal, né, Igor? Somos, né? E a gente quer saber um pouquinho sobre a sua vida, né? O que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer, né? Já jogamos bola junto,
né? Sofremos junto aí com São Paulo, né, Igor? Um pouquinho. Mas conta um pouco para a gente aí, como que é o Igor fora do escritório, fora da sala de aula, o que você gosta de fazer, o que você gosta de ouvir? Du, você me conhece. Eu sou um cara simples, né? Eu gosto de estar com os meus amigos, com a minha família. Eu sou muito caseiro mesmo. Dificilmente vão me ver em alguma balada por aí, né? Gosto de estar com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos. Gosto muito de praticar esporte, apesar que agora, em razão aí de compromissos e tal, isso diminuiu bastante, né? Mas gosto de jogar um tênis, de jogar um basquete, o futebol. Eu, para sorte dos meus colegas de campo, já aposentei a chuteira, não vou atrapalhar mais nenhum jogo, continuo sofrendo com o tricolor, né? Infelizmente, parece que o time não engrena, mas paciência. Gosto do bom e velho churrasquinho. E cada vez mais tenho optado nos meus momentos de descontração, de lazer, de ir para o Salto Botelho aqui, o Rio Aguapeí, onde eu pratico canoagem lá com um grupo de amigos, tanto que assumi o compromisso aí de presidir o Conselho Municipal de Turismo de Lucélia para levantar essa bandeira. Nós temos lá o Parque Natural Municipal e, se Deus quiser e Ele quer, com a ajuda e o trabalho de todo mundo, nós vamos transformar aquele local. Hoje, a administração pública, através da Tátia, uma prefeita muito aguerrida e que tem uma equipe muito competente ao lado dela, está também empenhada. Então, gosto de estar lá remando e curtindo a natureza, de levar meus filhos, de introduzir os meus filhos no esporte, nesse tipo de atividade, né? Vez ou outra lá, leio o meu livro. A gente lê muito, toda hora, livro de direito, processo e tal, mas ainda assim, quando sobra um tempo, a gente dá uma lidinha em alguma coisa para descontrair a cabeça. E sempre a música do meu lado, sempre, sempre. A minha mulher é do sertanejo. Ela está me fazendo até gostar desse gênero musical. Ela brinca, é você e tal. Todos também estão ouvindo música sertaneja. Eu tenho um amigo aí que é compositor, produtor musical, músico, que é o Luiz Henrique Palone, que também para mim é uma inspiração. Mas o bom e velho rock and roll, esse não pode faltar. Você falou aí da tua camiseta do Iron, né? Uma das bandas que eu mais assisti show, Bruce Dickinson e tal. Amo de verdade o Iron Maiden, gosto demais. Sempre que posso, em razão da pandemia a gente parou, mas sempre que posso, ao lado dos amigos, eu vou para São Paulo, para onde tiver show aí, para acompanhar show de rock. Gosto demais mesmo. Eu acho que faz bem, me energiza, me traz boas lembranças. Os meus filhos gostam também bastante. Quando o Gabriel, que é o meu mais velho lá, ele se escolheu, convidado para escolher uma música, ele sempre escolhe lá um rock and roll. Então eu fico feliz. E essa minha escolha passa muito porque na minha adolescência eu tenho um primo, Daniel Stefano, que é músico, né, cantor, um autodidata, né, e ele sempre cantou em bandas, né? Hoje ele tem assim, 4 ou 5 CDs já gravados, ele toca todos os instrumentos, canta, é um cara fantástico. E me estimulou, né? Me incentivou. Então eu estava sempre rodeado de pessoas que gostavam do rock and roll, né? E aí estou até hoje. Vamos morrer no rock and roll, se Deus quiser. Muito bacana. Ó, uma constatação que essa quarentena, né, essa pandemia fez muito bem para o Igor, né? A gente precisa colocar ele de volta aí no caminho do rock and roll, afastar ele desse sertanejo, viu? Eu passo por esse mesmo problema aqui em casa. A esposa adora sertanejo, mas a gente se mantém firme aqui com o Iron Maiden, né? É isso aí.
Ô, Igor, até você falou essa questão do caiaque, né? É muito bacana. Se eu não me engano, no começo do ano, ao final do ano passado, postou uma foto com você, seus filhos, a Renata e o Dr. Sidney, a sua mãe. Assim, eu achei assim sensacional, uma foto para colocar num quadro. Foi muito bonita, é muito legal a gente ver essa interação familiar num local que é um local tão especial para todo mundo aqui da região, né? Parabéns, muito bacana mesmo. E legal saber também do salto botelho, dessa retomada. A gente torce para que isso aconteça o mais breve possível, porque é um ponto de encontro da região, né? Todo mundo tem muito carinho pelo salto botelho, né? Du, eu costumo dizer o seguinte, o turismo, né, é um segmento inexplorado aqui na nossa região. E nós temos um dos lugares mais lindos do Brasil aqui. É o nosso Pantanal Paulista. Quem não conhece, convido. Vá conhecer o Salto Botelho e o Rio Aguapeí. Né? Aquilo, depois que tiver toda a infraestrutura, vai permitir recebermos turistas do Brasil inteiro. Algo que acontece já regionalmente. Né? Então, nós recebemos muitos amigos canoístas que praticam rafting, São Carlos, Brotas, São Paulo, até de outros estados. E eles não cansam de elogiar isso. É muito rico. A gente vê assim, flora, fauna preservada, algo que nós não vemos nos rios da região. Você pega o Rio do Peixe, infelizmente, todo assoreado, né? Assim, a área de preservação também bem explorada por agricultores e tal. Então, aqui o contrário, né? Aqui está bem preservado. Né? Eu tenho certeza que em pouco tempo nós vamos ter mais um atrativo para os munícipes aqui da nossa região. E tão perto, né? A gente às vezes vai para Brotas, vai para Socorro, vai para outra região bem distante, sendo que nós temos aqui possibilidade de curtir a natureza com segurança, né? E de acordo com o gosto. Tem gente que gosta de adrenalina, tem gente que gosta só de contemplar, então vai ter para todos os gostos, né? É muito legal. Eu estou bastante assim, empolgado com esse projeto também. Muito legal. Muito legal mesmo, bacana aí. Ô, Igor, a gente sabe que você é um apaixonado por basquete também, né? Qual que é o seu time predileto aí da NBA? O que você está acompanhando a NBA esse ano? O que você vem achando? Eu cresci, assim, na época que a gente jogava e competia, né? O time do Michael Jordan, e o Michael Jordan era o que sempre me fascinou. Então, desde então, eu sou Chicago Bulls, apesar que o Bulls não tá muito bem. Atualmente, eu vejo bastante jogo do Lakers, em razão do LeBron, né? Que até meu menino, o Gabriel, também gosta, meu parceiro de basquete, o Luca também. E eles falam bastante do LeBron James. Tenho assistido, não perco. São Paulo está com um time bom de basquete na NBB. Então, legal. Você vê, o basquete já foi o segundo esporte no Brasil. Já só perdia para o futebol. E hoje é o handebol, é o vôlei, é o atletismo. O basquete é o quinto, sexto esporte mais praticado do Brasil, né? Nós temos o professor Jorge Mogi do Célio, uma referência, né, do segmento. Eu acho que não tem quem tenha sido de Lucélia, que tenha crescido lá na década de 60, 70, 80, 90, que não tenha sido aluno dele e não tenha sido transformado por ele. Né? O basquete, ele não transformava o atleta, mas sim o cidadão. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido basqueteiro na Lucélia, de continuar jogando basquete. Até hoje, nós temos grupos que jogam em Lucélia, sábado de manhã, tem um pessoal que joga aqui no Campus 3, na FAI. É que, em razão da pandemia, eu dei uma segurada, eu sou bem cauteloso, e faz aí praticamente 1 ano e meio que eu não tenho jogado, né? Mas é mó barato. Eu acho que o esporte é saúde, o esporte é vida. É preferível você gastar lá comprando um tênis do que depois gastar com remédio, com médico, com consulta. Você que é um atleta, né,
O Felipe, eu não sei se também pratica algum esporte, mas o Du tá sempre jogando bola lá. É o segundo melhor goleiro da Alta Paulista, né, Du? Dizem que todos os outros estão empatados no primeiro lugar, né? Corredor, maratonista, né? A Paula no mesmo sentido. Então, poxa, o esporte a gente tem que estimular e tem que participar mesmo. Felipe é corredor também, Igor. Felipe Sou firme. Sou corredor, mas deu uma relaxada na pandemia, deu uma parada. Mas eu pretendo voltar brevemente. Mas eu tô esses 3, 4 meses aí, eu tô paradão. Eu no começo da pandemia fiquei, mas já voltei para academia, né? Pedalo de vez em quando. Nós temos hoje um grupo enorme de pessoas que estão pedalando aqui na nossa região, né? Toda hora vendo gente aí pedalando. Eu pedalo, mas bem menos, né? Bem menos do que gostaria, do que deveria. Então, vou fazendo um pouco de tudo, né? Basquete, tênis, pedal, caiaque, academia. O importante é se manter ativo, né? Isso que vale a pena. Acabei descobrindo hoje nessa entrevista que a gente compartilha, Igor, de 2 sofrimentos, então. Torcemos para o São Paulo e torcemos para o Chicago Bulls. Definitivamente a gente não está escolhendo bem os times, viu? A coisa não está boa. Mas lembra que na vida tudo é cíclico, viu? Um dia você está por cima, outro você está por baixo. Daqui a pouco São Paulo volta e o Chicago também. Pode ficar tranquilo. Descobriremos um novo Tele Santana e um novo Michael Jordan. Vamos ver. É isso aí. Gente, sei que o papo está maravilhoso, mas precisamos encerrar o nosso Juridicando de hoje. Felipe, você quer fazer alguma observação, alguma pergunta, última pergunta para o nosso super entrevistado? Foi um prazer muito grande participar dessa entrevista, entrevistar o professor Igor, que, como eu disse no começo, ele, dentre vários símbolos que eu tenho da advocacia, ele é um deles, que eu um dia espero alcançar esse nível de profissão, de profissionalismo e de carinho que tem pelos seus clientes e alunos. Foi um prazer muito grande, viu, professor? O prazer é meu, Felipe. O prazer é todo meu. Já disse isso algumas vezes para você e repito hoje. Você é também um exemplo para os seus colegas, né? É um jovem que trabalha desde cedo, hoje pai, né? Constitui uma família, uma pessoa muito responsável, muito dedicada. Tenho plena convicção de que você vai alçar voos altíssimos, vai alcançar todo o sucesso do mundo. Que, primeiro, você tem humildade, segundo, você tem capacidade, né? E terceiro, você é muito esforçado. Então, você tem aí os elementos que são, na minha opinião, necessários para alcançar esse sucesso. Para mim, foi um prazer tê-lo conosco aí nessa manhã, eu na condição de entrevistado, você de entrevistador, e aí vamos tocando a vida. Parabéns, sucesso sempre, viu? Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Assina embaixo tudo que o Igor falou com relação ao Felipe. Felipe é um aluno brilhante, um ser humano melhor ainda. E mostra o tamanho desse cara, né? Ele é uma pessoa sensacional. Felipe, obrigado por ter participado aqui com a gente, obrigado por ter aceito o convite, viu? Volte mais vezes ao Juridicando, foi muito legal a tua participação. Igor, muito obrigado por ter aceito esse convite, meu irmão, obrigado mesmo. Foi uma entrevista sensacional, acho que foi muito legal para todo mundo que está acompanhando aqui, né? Pelo YouTube, pelo Spotify, que está nos ouvindo pela Rádio Cultura Pedamantina, conhecer um pouco mais sobre a sua história, conhecer sobre a sua trajetória. Com certeza foi assim extremamente edificante para todos nós. Muitíssimo obrigado, valeu mesmo, e estaremos juntos aí, com certeza, nos próximos Juridicandos. Ô, Zé Eduardo, eu é que agradeço, meu irmão. Você é sempre muito carinhoso, muito gentil comigo, muito atencioso mesmo. Eu tenho aprendido muito com você, de verdade, viu? Você é o presente e é o futuro da nossa instituição. Um prazer enorme participar desse programa na condição de entrevistado, né? Nós que vamos
atuar nele como entrevistadores, trocando figurinha. É um projeto bacana, né, em que a gente está se propondo aí a conversar com personalidades aqui da nossa cidade, da nossa região, que tem alguma vinculação com a nossa instituição, com o direito, né, com a nossa sociedade. Hoje, talvez tenha sido um bate-papo um pouco diferente, nós falamos mais da minha vida e não sobre a ciência do direito, né? É algo que me envaidece, né? Poder contar um pouco da minha história, de mostrar quem sou eu, né? E vamos lá, a gente está junto, conte comigo e até a próxima, se Deus quiser. Vida longa ao Juridicando, viu? Valeu! Valeu, Igor. Vida longa juridicando. Não se esqueçam, pessoal, estaremos aqui todas as semanas junto com vocês. Quiser saber um pouquinho mais sobre o Juridicando, sobre o curso de Direito da Unify, siga o nosso perfil no Instagram, só procurar lá, @DireitoUnify. E também, como eu já disse, né, assine o nosso canal no YouTube, Juridicando Adamantina, procurem a gente lá no Spotify, acompanhem as nossas produções, e nos prestigiem aí na Rádio Cultura FM de Adamantina, que vem aí fazendo um trabalho muito interessante. E, mais uma vez, valendo das palavras do Igor, a gente agradece aqui ao professor Sérgio Barbosa, ao professor Torquato, que nos auxiliam aí com todo o carinho no desenvolvimento desse projeto. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem conosco mais esse Juridicando, e semana que vem estaremos de volta aqui com mais uma entrevista, com mais um bate-papo interessante, edificante a respeito aí do mundo do direito. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado. Até logo.